E esse vídeo aqui vai para a galera aí que está com dificuldade de encontrar o nível do risco. Eu vou mostrar aqui, ó, todas as informações que você precisa entender para conseguir fazer a classificação do seu risco. Roda a vinheta. Opa, tudo bem com vocês aqui? Seja bem-vindo, eu sou o Diego Nunes, especialista em gestão HS, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre categoria, classificação ou até mesmo o nível do risco. Então, para cada agente deve haver uma estimativa de risco. Em geral, usam-se duas variáveis. E aí você precisa você precisa definir bem a sua metodologia. Então, a gente tem aí as seguintes probabilidades. Primeiro, frequência versus severidade. Segundo, probabilidade versus consequência. Ou a exposição versus os efeitos à saúde. E desse cruzamento resultará o nível do risco, que irá gerar as recomendações necessárias para que o agente possa ficar sob controle ou até mesmo que o agente seja neutralizado. Para o PGR, uma recomendação minha é usar a metodologia da AIA, traduzindo para o português, Associação Americana de Higiene Industrial, ou higiene ocupacional, né? Que combina o efeito com a exposição. Porém, existem diversas outras referências que podem ser adotadas na hora de você fazer a categoria, definir a categoria, classificação ou até mesmo o nível do risco. E fique bem claro aqui que quem vai definir isso é a equipe integrante, atuante e os profissionais envolvidos, os quais estarão ali contribuindo para o desenvolvimento do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Então esses profissionais eles devem escolher a metodologia mais adequada de acordo com a realidade da empresa, beleza? A categoria de risco especificada pela AIA é uma das adequadas para o uso, num contexto geral, porque ela envolve o cruzamento das informações de exposição com o efeito que o agente nocivo vai causar à integridade física, à saúde do trabalhador. E aí como que ela faz isso daí? Ela faz uma matriz, então na parte vertical ela define a graduação dos efeitos da saúde e na parte horizontal ela vai definir a graduação da exposição. Então eu vou mudar para cá para vocês entenderem aqui no quadro a forma mais fácil disso acontecer, de você conseguir entender essa matriz aí, a metodologia AIA. Aqui eu vou ter uma variável e aqui eu tenho outra variável. Então na vertical, que é aqui, eu tenho a graduação, né, vou colocar aqui graduação dos efeitos, certo? Graduação dos efeitos à saúde. E aqui embaixo, na outra linha, na horizontal, eu tenho a graduação do risco, certo? Beleza, como é que você vai fazer isso aí? A gente tem que entender que eu vou ter aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho uma linha fazendo a graduação dos efeitos e aqui eu vou ter outra coluna 0, 1, 2, 3, 4 tratando a graduação do risco. O que vai acontecer aqui? O que isso daí significa? Significa que quanto maior for aqui, ó, a exposição e a graduação do risco, mais grave fica o cenário, mais grave é o risco. Então eu tenho que ou diminuir a exposição ou dar um jeito de controlar. Então isso é muito importante vocês aprenderem a fazer. Por quê? Porque lá no PGR você vai ter que saber utilizar uma metodologia com clareza para você encontrar a categoria, para você categorizar o nível do seu risco. Claro que esse aqui não é o último, nem o primeiro, nem o único método, né? A única classificação ou a única metodologia que existe. Quando eu tenho um risco, que ele está nesse cenário aqui, ó, 0, a categoria de exposição dele é 0, significa que não há exposição, não há contato com o agente. E qual que seria aqui o grau do risco? Os efeitos à saúde. Efeitos reversíveis e pequenos, que se originam do desconhecimento ou até mesmo da suspeita de efeitos adversos à saúde. Quando eu tenho um risco que ele parte da graduação de efeito 1 e ele cruza aqui na graduação de risco 1,
isso aí já muda. Porque além de eu ter uma baixa exposição, significa que eu tenho alguém, algum funcionário, com pouco contato frequente a esse agente. E esse agente também, a gente precisa deixar bem claro que é um agente com baixa concentração ou intensidade. Quando eu falo da categoria dos efeitos, categoria 1, efeitos à saúde, eu posso ter efeitos reversíveis à saúde. Então significa que o trabalhador exposto a um agente com baixa concentração, com baixa intensidade, eu posso ter algum efeito aí adverso, porém efeitos reversíveis à saúde. Quando eu parto do nível de graduação efeito à saúde 2 e eu caio aqui no grau de risco 2, eu já mudo o conceito, eu já tenho um conceito moderado. E esse conceito moderado significa que existe um contato frequente com um agente de baixa concentração e intensidade. E pouco frequente contato com um agente de alta concentração e intensidade. Então significa que se eu tenho um risco no meu ambiente de trabalho, o qual eu defino ele, categorizo ele como moderado, subentende que eu tenho um risco e o trabalhador está exposto a esse risco, porém em baixa quantidade, porém em baixa concentração, mas também esse risco aí pode ser um risco que gere uma alta intensidade ou alta concentração, porém o trabalhador está exposto a uma pouca frequência, vamos colocar assim. Faz sentido? Aí eu tenho na exposição, graduação da exposição, os efeitos à saúde. Já são efeitos severos, né? Um risco moderado e reversíveis à saúde. Então veja, entenda esse cenário. Quando eu tenho um risco moderado, significa que o trabalhador ele está exposto ao agente frequentemente a uma baixa concentração, mas que ele também pode estar pouco frequente e exposto a uma alta intensidade ou a uma alta concentração desse agente. Quando eu chego na categoria 3, eu parto aqui do 3 e caio aqui no 3 aqui, ó. O que significa isso? Já significa que existe uma alta exposição nesse risco. Quando eu tenho um risco categorizado como 3, quando eu falo de graduação de exposição, significa que esse risco ele é um risco de alta exposição. Então o trabalhador tem frequente contato com o agente em alta concentração ou em alta intensidade. Quais são os efeitos à saúde? Efeitos irreversíveis. Então, quando eu tenho um risco aí, se você se depara com uma situação no ambiente que você faz um reconhecimento de um agente nocivo, e quando você faz a categorização desse risco, ou até mesmo a classificação, ou até para descobrir o nível de risco o qual o trabalhador está exposto, que você se depara com uma categoria de nível 3, moderado, significa que eu já posso ter aí efeitos irreversíveis. Irreversíveis. Então quando eu tenho um risco lá, identificado no ambiente de trabalho que o trabalhador está exposto, na hora de fazer a categorização desse agente, eu percebo que ele é um agente de 3 efeitos à saúde e 3 de exposição ao risco, já tem que ter muito cuidado com esse risco, porque ele é um risco de alta exposição. Quando eu parto de uma categoria nível 4, esse aqui é o cara que, tratamento imediato. Começar a organizar e tomar as medidas devidas ao tratamento imediato de um risco categoria nível 4. Por quê? Porque é um risco muito alto a exposição. E é um risco que o trabalhador é frequente, tem contato frequente com o agente a uma alta concentração, a uma alta intensidade. Automaticamente, o que acontece se eu deixo um trabalhador exposto nesse cenário? Significa que ele a própria vida do trabalhador corre risco. Então, o efeito à saúde é a ameaça à vida, uma lesão incapacitante ou até mesmo o desenvolvimento aí de uma doença ocupacional, certo? E claro, existem outras formas de estabelecer a categoria dos riscos. Dentre elas eu vou falar sobre duas aqui só para a gente enxugar isso daqui. A gente tem a categoria de risco definida lá pelas NHOs, que é a Fundacentro, e também a do Ministério do Trabalho. Então vamos entender aqui na prática como é que vai funcionar essa parte aqui das considerações técnicas segundo a Fundacentro e as suas NHOs. Então eu vou colocar aqui NHO, Fundacentro, para vocês entenderem. E aí aqui vai estar a nossa matriz aqui, né? Que ela vai fazer isso aqui. Aqui eu vou ter
considerações técnicas da exposição, consideração técnica do risco, e aqui eu vou ter a atuação recomendada. Então aqui, a gente chegou na nossa... Praticamente a gente está aqui já fazendo a nossa matriz segundo a NaHO. Gente, não liga não pro meu quadro aqui perfeito aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Então ela trabalha com 4 possibilidades, 1, 2, 3, 4. E a primeira delas é a seguinte: se eu tenho um agente menor que 50% do limite de tolerância, a consideração técnica desse risco ela é aceitável. E na atuação recomendada, o que a gente faz? Manter as condições existentes. Então, se eu tenho um agente lá que o limite de tolerância ele foi categorizado como 50%, está abaixo de 50% do limite de tolerância, é um risco aceitável, segundo as considerações técnicas da NaHO. O que eu tenho que fazer como técnico de segurança do trabalho? Manter, né, as condições existentes para que esse risco continue abaixo de 50% do limite de tolerância. Agora, se eu tenho um agente com mais de 50%, né, acima de 50% do limite de tolerância e abaixo de 80%, aí já muda um pouco, tá, gente? Presta atenção aí. O que significa? Significa que o meu risco nesse cenário ele está acima do nível de ação. E aí, qual que é a atuação recomendada? A gente precisa adotar medidas preventivas. Aqui a gente trabalha na antecipação. Se a gente tem um agente maior, acima de 80% do limite de tolerância, a consideração técnica desse risco é uma região de incerteza, certo? E a medida que eu tenho lá que tomar como recomendação é adotar as medidas preventivas e corretivas visando a redução para o nível de ação. Então, visando a redução para o nível de ação. Por quê? Eu vou ter um agente entre 50% e 80%. E lá na atuação, a gente entra com medidas preventivas. Tá entendendo aqui? Agora, se eu tenho um agente que ele passa 100% do meu limite de tolerância, na consideração técnica, esse agente é um agente que está acima do limite de exposição. Olha isso, cara. E quais seriam as atuações ali? Adoção imediata de medidas corretivas. Medidas corretivas. Então aqui basicamente essa é a estrutura da Fundacentro, das NHOs. Pode ter mudado alguma coisinha aí, mas basicamente é assim que você vai trabalhar lá na Fundacentro. E aí também para fechar a gente tem a do Ministério da Saúde, que ela trata lá muito da exposição ao chumbo, né? Agentes muito agravantes, agentes muito com alto potencial de dano, tanto na saúde do trabalhador, com pouco tempo de exposição. Quando eu falo da classificação, da categorização pelo Ministério da Saúde, ela vai levar em consideração aqui a frequência da exposição. Ela vai levar também a consequência da exposição. E o nível do risco.
Frequência da exposição. A gente consegue identificar o risco aqui e categorizar ele como parcial. Significa que o trabalhador está exposto, vamos colocar ao chumbo, no intervalo menor de 4 horas. Então o trabalhador está exposto no intervalo menor de 4 horas. Como que vai ser aqui a consequência da exposição? Aí ele vai desenvolver uma série de doenças, enfim, porque aí é nomes técnicos, né, na área de medicina, e não faz parte da minha competência, mas ele vai desenvolver lá fadiga leve, dor abdominal intermitente, letargia, malgia e por aí vai. Então ele desenvolve aqui uma série de coisas, né? Uma série de doenças, uma série de sintomas começam a ser apresentados. Aí o nível do risco, se eu tenho lá parcial, o trabalhador está exposto a menos de 4 horas, eu tenho um risco baixo. Se eu tenho um risco intermitente, então aqui eu fecho 1. Se aqui eu tenho um risco intermitente, no conceito do Ministério da Saúde, intermitente, significa que o trabalhador ele já está exposto a uma carga horária de maior ou igual a 4 horas. E aqui na consequência começam-se a agravar aqui diversas sintomas aqui, que nesses daqui, né, a gente teria ali umas coisas leves, porque o risco é parcial, então o nível é baixo. Nesse aqui a gente já começa a ter aí, precisa ter um maior cuidado, porque nesse caso aqui de um risco intermitente começam-se a agravar os sintomas aí, os quais começarem a aparecer aos trabalhadores expostos. Nesse caso aqui eu estou dando um exemplo de chumbo, tá? Qual que é o nível de risco? Quando eu tenho uma frequência de exposição intermitente, o nível do risco é um risco moderado. Aqui, gente, eu vou voltar aqui. Quando eu tenho um risco baixo, significa que o trabalhador ele está exposto a menos 4 horas. Então, eu posso levar em consideração isso aqui, ó. Menor, quer dizer, que 4 horas. Quando eu tenho um risco intermitente, que é maior ou igual a 4 horas, significa que o meu nível de risco precisa reduzir o tempo de jornada. Então, eu tenho que reduzir o tempo da jornada desse trabalhador exposto a esse agente, beleza? E aqui a gente fecha mais um. E aí nós vamos para o último, que é frequência contínua. Então aqui já é muito mais grave o caso. O trabalhador tem contato contínuo com o chumbo. A consequência da exposição, ela vai ser grave. Então, por ser grave, aqui é intolerável. A gente não pode deixar chegar aqui. Grave. E o nível do risco é um nível alto. Então, só para esclarecer, que acho que eu não comentei aqui, né? Ó, quando eu falo que eu tenho lá um risco parcial, a consequência é leve. Quando eu tenho um risco intermitente, a consequência ela é moderada. E quando eu tenho um risco contínuo, a consequência é grave. E o trabalhador ele precisa ser transferido de um local que não tenha exposição ao agente. Beleza, galera? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clica aqui nesse botãozinho aqui, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações do sininho para você receber mais conteúdo como esse. Se você não gostou também, deixa o seu dislike aí, comenta por que você não gostou desse vídeo. É muito importante para eu seguir na direção certa e conseguir entregar para você conteúdo que agregue na sua carreira profissional, que faça você performar em alto nível. Enfim, eu sou o Diego, vou ficando por aqui. Compartilha esse vídeo com a geral aí para ajudar a galera a entender essa parte de categoria, nível de risco, classificação. Eu acho que esse vídeo vai ser bem importante para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!